Lembram-se de eu ter ontem falado na tal pessoa que de repente ficou sem trabalho e sem fonte de rendimentos. Não propriamente tem que ser aquela pessoa que estávamos a falar, mas vamos pegar numa pessoa que de repente deixa de ter a sua remuneração, passa a ter um subsídio, esperemos, de desemprego e passa a ter um rendimento inferior àquele que estava a ter. Suponha-se que isto está a acontecer neste momento, que essa pessoa tinha acabado de, em janeiro, comprar uma viatura e, neste momento, vê-se perante uma situação de estar desempregado, perdeu o emprego, tem uma remuneração mais baixa. A viatura era nova porque as coisas estavam a correr bem. Em janeiro, as pessoas nunca iriam prever, ou normalmente não iriam prever o que se estava a passar, e vê-se perante uma situação que tem que continuar a pagar a viatura que sempre sonhou e que agora é que era, e se vê numa situação de não saber o que fazer. A pessoa tem que optar e decidir e começar a pensar o que fazer nessa situação. A primeira pergunta que se deve fazer é: eu vou ter capacidades de aguentar esta situação e vou conseguir cumprir o contrato? Ou seja, a primeira coisa que nos deverá alertar é que a situação mudou e a primeira coisa que deve fazer é tentar renegociar o contrato. Acrescentar algum tempo mais. Os contratos podem-se renegociar. E é exatamente isso que a pessoa que ficou sem emprego, numa situação como estamos a correr, deve começar a pensar. É que reparem, se a pessoa vai tentar e nada faz, vai tentar cumprir, pode deixar de cumprir outras obrigações. E muitas vezes nós esquecemos que quando assinamos o nosso contrato de compra com hipoteca da nossa casa de habitação, esquecemos que pusemos e assinamos lá uma cláusulazinha que diz que se, em relação àquele banco, deixarmos de fazer um pagamento e cair uma hipoteca, cair uma penhora sobre aquela casa que temos hipotecada, aí o contrato vence e todas as mensalidades posteriores se vencem. Ou seja, metemos-nos no fundo naquilo que costumamos chamar um 31. Ficamos com uma situação extremamente difícil de sair. E a certa altura pensamos, bem, só há uma hipótese, é entrar em insolvência, porque já não vou conseguir pagar casa e carro e não tenho hipótese de me defender. Por isso, neste momento, a renegociação com a entidade a quem devemos o carro é realmente um imperativo. Temos aquela lei da moratória em relação à casa de habitação. Há vários bancos que fazem de renegociação de segunda casa, até de dívidas de pessoal, mas como eu vos disse aqui há dias, 370 mil pessoas, e agora já há mais de certeza, estavam com os seus créditos de consumo vencidos e não cumpridos. Portanto, estamos numa situação em que essas pessoas precisam se dirigir às entidades a quem devem e propor uma renegociação. Deixar as coisas como está, para o credor, significa a pessoa está-se, entre aspas, das tintas, não vai querer preocupar-se com a situação. Quem se dirige ao seu credor e lhe faz uma proposta, ou pelo menos tenta saber até onde é que o seu credor consegue renegociar, essa entidade dá-lhe mais prestígio, dá-lhe mais consideração do que realmente nada fazer, ou por simplesmente ignorar que está em incumprimento. O que é que uma pessoa que esteja na situação contrária, ou seja, uma das pessoas dos senhores que estejam a ouvir, e se for um credor em relação à venda, por exemplo, de um carro, se um dos senhores tiver vendido à minha pessoa um carro e eu não conseguir pagar, o senhor vai ficar aflito. Não é? Até aquela anedota que se conta em que um senhor
não conseguia dormir porque tinha dívidas, às 4 da manhã não conseguia, às 5 da manhã não conseguia, e então devia a um dado sujeito, e então levanta-se, pega no telefone, liga ao sujeito e diz: olha, eu não consigo pagar a dívida e o assunto está resolvido. E desliga o telefone. E a mulher pergunta: mas não, tu telefonas a dizer que não consegues pagar a dívida. É que agora eu consigo dormir. Ele é que já não consegue. Ou seja, obviamente que isto é uma paródia e não é isto que vos estou a aconselhar. O que eu vos estou a aconselhar é exatamente enfrentarem a situação com um raciocínio claro. Não é no momento em que estiverem aflitos, em que já não sabem o que é de fazer, que vão começar a poder pensar uma solução para o vosso problema. É exatamente neste momento que ainda não estão aflitos que se devem aconselhar, que devem procurar alguém que já passou por uma situação destas, um jurista, um economista. Se calhar um economista será uma pessoa que terá mais facilidade em relação a um banco, por exemplo. Mas em relação às outras situações, deverão tentar, numa situação destas, procurar uma solução que não seja pura e simplesmente desleixarem-se. Nunca vi em nenhuma situação, a não ser que se tenha um pai rico, como eu costumo dizer, as pessoas resolverem por não fazerem nada. Não, as pessoas têm que tomar uma iniciativa. É tomando a iniciativa que se resolvem os problemas e se percebe, do outro lado, que estamos preocupados em cumprir. E se estamos preocupados em cumprir é porque queremos cumprir. É no fundo a diferença entre incumprimento total, porque no fundo, se eu não cumprir, o incumprimento até pode arrastar a casa, como eu falei há um bocado, e a mora, o atraso. Porque eu posso me atrasar com os meus compromissos, mas quero-os cumprir. Obviamente não vou conseguir cumprir como eu tinha negociado inicialmente. E então, no fundo, o direito, aquilo que pretende sempre é que as pessoas cumpram as obrigações e quando o negócio está a correr mal, que renegociem. No fundo, o direito que quer é paz social e que as pessoas se entendam e recontratem aquilo que já contrataram, se for preciso. Se não for preciso, melhor. Mas neste caso concreto, as pessoas não conseguiam contratar, não conseguiam cumprir aquilo que tinham contratado, e assim sendo, a melhor solução mesmo é enfrentar o ponto em que se está. Porquê? Porque entrar em insolvência, aquilo tudo o património que temos vai ser vendido. Vai ter que ser para no fundo, cumprir em relação a todos os credores. Porque depois vão aparecer todos os credores para serem satisfeitos desses seus créditos. E obviamente que tudo aquilo que nós construímos numa vida perde-se. Se nós enfrentarmos em relação àquele credor, conseguimos, no fundo, os outros mantêm-se mais ou menos como estão, mas aquele vai-se conseguir renegociar. Obviamente que também podemos renegociar em relação a todos. É mais complicado, mas pronto, em situações com maiores, essa renegociação total tem, no fundo, que ser feita. Quando outro dia vos falei no RERA, o RERA é exatamente em relação às empresas, aos empresários, que querem renegociar em relação àqueles créditos, não em relação a todos, mas àquele, porque no fundo vão ali aliviar aquela tensão. E no fundo, qualquer um de nós, porque o RERA, como se lembram que eu vos contei, é só em relação empresarial, mas qualquer um de nós também pode estar numa situação dessas. E essa renegociação em relação a cada um de nós é que é essencial. Façam isso.